Fala galera! O tema da nossa aula de hoje será a República Oligárquica. Então vamos lá. Primeiramente, precisamos saber que ela surgiu no período do fim da República da Espada e o início da Era Vargas. Vejamos então. A elite oligárquica na época era composta principalmente por grandes proprietários de terras do sudeste brasileiro, ou seja, os paulistas e mineiros. Então, através do poderio econômico que ambos mantinham, eles conquistaram o quê? Poder político, que veio oriundo de um grande esquema nacional, que envolvia políticos e proprietários de terras. Esse período foi inaugurado no governo de Prudente de Moraes, que durou até a Revolução de 30, onde Getúlio Vargas aplicou um golpe de Estado e não permitiu a posse do presidente Júlio Prestes. E ao realizar a Revolução de 30, Vargas e seus aliados se opuseram ao grande esquema nacional que vigorava e mantinha o sistema coronalismo, que dava poder às oligarquias. Vamos entender agora o que trata-se esse esquema. Vamos pensar o seguinte: o poder político e econômico, naquela época, acumulava-se na mão dos grandes proprietários de terras. Esses, por sua vez, para manter seus privilégios, atuavam num acordo conhecido como política do café com leite, onde ocorria alternância na presidência, ou seja, ora na mão dos paulistas, ora na mão dos mineiros. E essa política do café com leite recebeu esse nome pelas suas produções locais, ou seja, café em São Paulo, leite em Minas Gerais. Assim, para manter essa estratégia foram utilizadas diversas fraudes, entre elas a compra de votos. E também teve o uso do voto de cabresto. Mas o que seria o voto de cabresto? O voto de cabresto funcionava o seguinte: estava diretamente ligado à figura dos coronéis, que muitas vezes utilizavam da violência para garantir que todos os funcionários e moradores da região de sua influência votassem nos candidatos indicados por eles, já que os coronéis defendiam o sistema para se manterem nos seus cargos. Outro método utilizado para que conseguisse manter o poder foi a política dos governadores, que foi um acordo entre governadores e presidentes da República. Enquanto os governadores fechavam um acordo para garantir a governabilidade dos presidentes, os presidentes davam apoio político nas campanhas aos governadores que fechassem um acordo. Já que o poder estava nas mãos dos mais poderosos, a população então insatisfeita tentava se manifestar como forma de transparecer suas críticas a esse tipo de governo. Com isso, o período da República Oligárquica foi marcado por grandes revoltas e movimentos sociais, que mostravam o descontentamento popular ao sistema imposto pela elite econômica e política aos demais brasileiros. Como principais revoltas podemos destacar a Guerra de Canudos, a Guerra do Contestado, a Revolta da Vacina, a Revolta da Chibata, também o Tenentismo e, por fim, o Cangaço. Vamos começar pela Guerra de Canudos. Como eu disse anteriormente, durou de 1896 a 1897 e teve como seu principal líder Antônio Conselheiro. E quais seriam suas causas? Bom, foi devido à criação e expansão da comunidade de Canudos, ou seja, os fazendeiros, representantes governamentais e o clero consideravam aquela expansão toda como uma ameaça. E quais seriam os resultados? Bom, teve investidas para prender o seu líder, que era Antônio Conselheiro. Só que as 3 primeiras tentativas de prender o seu líder e dissolver a comunidade falharam. Então o governo considerou uma ameaça à república. E assim, em 1897, o governo federal organizou uma nova expedição, com cerca de 7.000 soldados, com 18 canhões. E assim iniciaram os ataques em junho, e praticamente toda a população local foram exterminadas. E entre os mortos, o líder, Antônio Conselheiro. Vamos para a Guerra do Contestado, que teve duração de 1912 a 1916. O seu principal líder foi Miguel Boaventura, mais conhecido como José Maria. Vamos para as causas desse conflito. Bom, a região do Contestado era localizada entre Santa Catarina e Paraná. Essa região passou a atrair a atenção de fazendeiros, especuladores e companhias madeireiras, e com isso causou a expulsão dos donos de terras que residiam nesse local. Então, com o aumento dos trabalhadores sem terras, criou-se um clima propício a agitações e conflitos. E com esses conflitos destacou-se o quê? A figura de José Maria, que criou a comunidade Monarquia Celeste. Qual foi o desfecho disso tudo? O governo local ele tinha um medo de ocorrer o mesmo que ocorreu em Canudos. Então decidiu atacar o povoado.
E então os primeiros choques armados aconteceram em 1912. Então a Irmandade toda resistiu até 1916, quando o general Setembrino de Carvalho, à frente de 7.000 soldados e com o apoio da artilharia e da aviação, forçou os sobreviventes a se renderem. Revolta da Vacina. Ela aconteceu no período de 1904. Eu posso citar como principal nome Oswaldo Cruz. Mas quais seriam a causa? Bom, simples. Com a falta de tratamento de água e esgoto, agravava as péssimas condições de higiene, contribuindo com a disseminação de doenças e epidemia. Então Oswaldo Cruz adotou uma série de medidas de higiene pública para combater a febre amarela, a peste bubônica e a varíola. E quais seriam os resultados disso tudo? Logo após a aprovação do projeto Vacinação Obrigatória em 1904, ocorreu uma forte rebelião popular. E durante mais de uma semana, a população fez diversas coisas, como destruiu trilhos e bondes e acabou em confronto com a polícia. Mas após retomar o controle da cidade, o governo não apenas prendeu, como deportou muitos rebeldes. Vamos então para a Revolta da Chibata, que teve início em 1910. Entre seus principais nomes está João Cândido Felisberto. E quais seriam as causas? Os marinheiros submetiram-se a uma exaustiva jornada de trabalho, eram mal alimentados e recebiam castigos corporais. E em sua maioria eram negros e mestiços. E geralmente eles eram recrutados à força e pressionados pela família a ingressar nas forças armadas. Então, diante de toda essa situação, os marinheiros liderados por João Cândido Felisberto revoltaram-se e não revoltaram-se assim de uma hora para outra. Teve um estopim, claro. O estopim foi o que? A punição do marinheiro Marcelino, que recebeu nada mais nada menos que 250 chibatadas em frente de todos os seus colegas. Além de ser o quê? Envolvido em uma briga com o cabo da marinha. E qual foi o resultado disso tudo? Bom, os marinheiros tinham reivindicações em mãos. Então eles decidiram fazer o quê? Enviar um telegrama ao então presidente da República, comunicando a decisão de bombardear a cidade do Rio de Janeiro caso suas solicitações não fossem atendidas. E eles contaram com o apoio de deputados, de oposição, claro. Então o Congresso votou a favor do fim dos castigos e foi resolvido? Em parte. Porém, entretanto, o governo descumpriu o acordo de anistia e passou a perseguir os marujos. O líder João Cândido Felisberto foi julgado em 1912, porém foi inocentado, mas foi expulso da marinha. Vou falar sobre o tenentismo, que teve duração de 1920 a 1930. Teve principais nomes sim, mas eu vou citar o seu líder, Luiz Carlos Prestes. Quais foram as causas? O inconformismo político dos setores médios urbanos contra a ordem oligárquica, trouxe à superfície a revolta da corporação militar contra os baixos salários e sua marginalização política, e teve como resultado o quê? Com a insatisfação militar veio à tona em 1921, com o quê? Com a oposição ao candidato mineiro Arthur Bernardes, do esquema café com leite. E como já era previsível, o candidato do governo venceu as eleições, o que motivou o quê? Rebeliões contra o governo café com leite. E depois de fracassados, os participantes do movimento em São Paulo e Rio Grande do Sul uniram suas forças e formaram a Coluna Prestes. Foi um destacamento de militares e civis que percorreu mais de 24 mil quilômetros do território. Mas sob liderança de Luiz Carlos Prestes e alojados por coronéis locais e pelas forças federais e enfraquecidos depois de 2 anos de campanhas, os integrantes se dispersaram, refugiando-se na Bolívia em 1927. Por fim, vamos falar do cangaço. O cangaço teve duração do final do século XIX até meados da década de 1940. E a principal figura, assim, lembrando de cangaço, já vem em mente o quê? Lampião. E qual foi a causa do cangaço? Por que ele existiu? Bom, para alguns historiadores foi uma forma de resistência diante dos problemas sociais e políticos, como a fome, a seca e o poder dos coronéis. Mas qual foi o desfecho disso tudo? É só pensar o seguinte, os cangaceiros sobreviviam por meio de saques e pilantragens. Eles foram perseguidos pelas patrulhas volantes, das polícias estaduais, que agiam com muita brutalidade. E em 1938, o bando de Lampião foi pego numa emboscada e ele e sua esposa foram mortos, assim como o resto do seu bando. E assim os cangaceiros perderam força. E o governo federal organizou medidas de repressão e com mais eficiência conseguiu combater o cangaço.